Olá, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast sobre o livro, né? O Poder da Inteligência Emocional, volume 2. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento e também sou coautora desse livro. E aqui minha parceira de todos os episódios. De novo, eu sou Mariana Filizola, sou especialista em experiência do cliente e também sou coautora desse livro. E hoje a gente está aqui com mais uma coautora, Lê. Muito legal, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Eu estou aqui com Mariana Pisa. Mari, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui abrilhantando o nosso capítulo. Imagina, quem agradece sou eu. Super obrigada pelo convite, pela participação. Mari é psicóloga e também é executiva de recursos humanos com foco em transformação organizacional. Quem é Mariana Pisa? Quem é, né? Quem sou eu? Essa é sempre uma pergunta muito difícil da gente responder, né? Parece pequenininha, né? Mas é uma pergunta capciosa. Ela é capciosa, sim. E acho que eu sou muito mais do que eu trabalho. Então, antes de tudo, eu acho que eu sou uma pessoa que acredito. Acredito em pessoas, acredito que a gente evolui, acredito que a gente está aqui para aprender todo dia. Sou uma entusiasta de temas de mudança, de futuro, né, das novas formas de trabalho, de organização. Então, essa sou eu, vamos dizer. Mas trabalho também com isso, tenho esse privilégio. Trabalho no mundo de RH há mais de 20 anos, bem dentro de mercado financeiro, mas sempre olhando a área de pessoas de uma forma bem ampla, dentre vários temas que estão comigo, mas muito especializada e uma carreira construída em transformações, empresas que estão se transformando, indo para o mundo digital, olhando para uma transformação agora mais de dados, que a gente vem falando de inteligência artificial, que está na área de agilidade. Então, sempre trabalhando mudanças de mindset, de formas de trabalhar, novos modelos de trabalho. Porque eu costumo dizer que tudo que eu converso no mundo que eu estou hoje, as pessoas olham e falam assim, Mari, é cultura. Mari, esse projeto você precisa estar porque ele depende das pessoas. Mari, outro dia eu estava rindo sobre isso e essa sou eu. Eu acabo tendo um monte de assunto que tem a ver comigo, que talvez não tão diretamente a ver comigo, mas porque onde eu estou, vários temas são relacionados a e pessoas. E por falar nisso, como é que você veio parar aqui? Eu acho que são algumas coisas. Uma delas é trabalhar com RH e com pessoas e descobrir que quase tudo passa por pessoas. Os nossos menores problemas dentro do mundo corporativo são técnicos. Verdade. Os nossos maiores desafios estão nas pessoas, no lado humano. Então, e eu acho que vai perpassar um pouco disso pela inteligência emocional, a gente vai conversar mais. E outro porque eu acredito, eu gosto muito dessa era que a gente vem falando da exponencialidade, da tecnologia roubando os empregos e tal. E eu sou uma pessoa que acredito, na verdade, na potência da tecnologia e do ser humano trabalhando juntos. Eu não acho que eles se sobrepõem. Isso? Me conta o segredo. Eu não sei se eu tenho a resposta, porque eu acho que essa é a resposta que todo mundo vem buscando, né? Mas tem um pouco das formas como eu acredito. E é muito do que eu conto no capítulo, assim. Então, trazendo um pouco de contexto de como eu vejo e olho para o mundo hoje, exponencialidade é a parte da tecnologia. Ela é um pedaço do que eu chamo da era da complexidade, né? Que é uma era formada por problemas extremamente complexos, de vários âmbitos sociais, culturais, pessoais, tecnológicos também, que dificilmente se resolvem isoladamente, dificilmente se resolvem sozinhos. E todos esses pilares, eles estão interligados, coexistindo, se transformando e de forma muito imprevisível. O mundo está mudando muito. A mudança é a única certeza que a gente tem. E eu gosto muito dessa frase, né? E aí, eu não acho que a gente consegue resolver as situações que a gente vive hoje numa era complexa de uma forma tão linear e tão simples como a gente resolvia antes. Eu acredito que a gente também vai ter que se organizar de um jeito um pouco diferente, vamos dizer assim, para chegar nesse caminho. É uma solução? Eu acho que é. É a única? Eu tenho certeza que não, né? Eu jamais sou alguém aqui que tenho a ousadia de achar que é um caminho. Mas quando eu falo dessa era complexa, eu acho que a tecnologia vem tomando um lugar muito importante, mas eu ainda acho que o ser humano tem o seu diferencial e o seu destaque. Eu acho que quando a gente traz visão sistêmica, quando a gente traz a forma de se relacionar, quando a gente harmoniza formas de pensar, de agir e de se conectar com o mundo, a gente funciona um pouco melhor. O que eu quero dizer com isso?
que eu acho que o ser humano ainda tem o seu diferencial. E ele está nas relações e nas emoções. Eu acredito que um dos grandes fatores do futuro, e eu não acho que ele é simples, né? Não vou nem dizer que eu consigo fazer isso o tempo todo, não é isso, mas eu acredito como um caminho, é a gente trabalhar de formas um pouco mais coletivas e colaborativas. Eu acredito no que eu chamo de colaboração produtiva. A colaboração é o nome do jogo, É o gente. nome do jogo para mim, Mari, porque... Genuinamente, né? Perfeito. De forma muito genuína. Se a colaboração acontece de uma forma genuína, o poder é muito exponencial. É exponencial, ele não é somatório, ele é exponencial. É exponencial. Exatamente. Mas eu sinto falta, às vezes, isso no mundo corporativo, sabe? Acho que as pessoas, elas tentam muito fazer esse papel, mas nem sempre é tão verdadeiro, sabe? Com o outro, com esse olhar verdadeiro para pessoas, assim. Eu acho que tem uma coisa, e eu passei um período, né, recente da minha história corporativa trabalhando num ecossistema de inovação. E você vê que fora do Brasil, como dizem na gringa, você encontra uma mentalidade muito forte disso dentro desse ecossistema de inovação fora do Brasil. Aí você vai no Vale do Silício, você vai, né, Israel, enfim. Você encontra pessoas que estão preocupadas em discutir, em trocar ideia, em somarem. E essas pessoas, elas contam seus projetos megalomaníacos umas para as outras e coletam feedback o tempo inteiro. E as pessoas dão esse feedback genuíno e as pessoas falam dos seus planos sem medo que o outro vá lá roubar o seu plano E a gente vê que isso não acontece hoje dentro da mesma empresa. Área. Às Da vezes mesma área. Perfeito. Área, boa. Cara, isso é muito surreal. Então, assim, você vê que as empresas que conseguiram se destacar, ou as grandes ideias que mudaram, né, a forma como a gente está operando hoje em dia, elas nasceram de colaboração, provavelmente 2, 3 pessoas que não muito preocupadas com quem vai roubar a ideia de quem, e sim como é que a gente constrói isso aqui. Não, e o trabalho fica muito mais rico, né? É isso, e a gente Porque tem você tem uma dificuldade visão, de eu trazer tenho outra, e aí isso hoje. um agrega o projeto do outro. Mas é muito isso, assim, às vezes a gente tem essas rixas dentro da nossa própria área, né? Como que você enxerga isso? Eu acredito, eu gosto muito da colaboração, porque eu acredito que a gente cola post-it nas ideias dos outros, assim. Eu acho isso incrível. E eu tento trabalhar muito isso com o meu time. Eu falo, aqui é livre. Todo mundo dá ideia, todo mundo executa, e a tua ideia pode virar eu ponho mais um post-it, você põe mais um post-it e vira uma outra ideia, e fica muito mais legal. Então, eu acho que a gente vai criando também ambientes de mais potência e de menos comparação. E aqui, para mim, como fazer isso acontecer? O CERN implementando a inteligência emocional. Esse desenho é ótimo. Ela passa a ser o eixo Exato. de como facilitar os ambientes para que as pessoas, as relações, a liderança consiga trabalhar com um ambiente verdadeiramente seguro, verdadeiramente, concordo muito com o verdadeiro, colaborativo, com as ideias mais livres. Isso vai passar por muitas mudanças ainda, de coisas que eu nem sei como, mas com certeza vamos ter que mudar as formas de incentivos no mundo corporativo, que hoje são muitos individuais. Ele valoriza a competitividade. Vão ter que ser mudadas. Se a gente acreditar que esse é o caminho. Mas a inteligência emocional, sem ela, eu acho que a gente não faz. A gente vai ter outras mudanças, mas sem ela, mediando as relações, valorizando a diversidade das gerações, as várias visões de mundo, ajudando as pessoas a somarem esforços e criar potência, e não a se minarem, né? Porque às vezes um vai minando o outro. Eu acho que essa é a grande solução para a gente poder conviver melhor com a tecnologia. E ao invés da gente viver com medo dos nossos empregos serem roubados, a gente descobrir que a gente tem um diferencial que a tecnologia não tem, que é a relação, que é a emoção. E aí, eu acredito muito que as emoções precisam começar a fazer parte das agendas corporativas. Perfeito. Ô Mari, me ajuda a pensar. Porque a gente fala muito de inteligência emocional, do autoconhecimento. Como que a gente arruma tempo para isso num cenário que você trabalha numa instituição financeira? É metas, tem que
são números, uma hora você está falando sobre o próprio RH, agora é uma área que tem que estar falando ali de Power BI, que tem que estar falando de automação, que tem que estar falando de IA. Então, tem muitos estímulos de um lado que você precisa aprender, mas o outro também precisa ter esses estímulos. E às vezes as empresas vão te cobrar muito mais por esse lado técnico, e esse lado da inteligência emocional, do autoconhecimento vai ficando, né? E aí, em algum momento, você sente, fala, putz... Não, e eu vou apimentar a sua pergunta. Claro. E como é que a gente faz? Porque você falou isso, precisa fazer, as emoções precisam fazer parte da agenda corporativa. Beleza, verdade. E como a gente faz para que as empresas, e aí os RHs precisam estar de olho nisso e se atualizando, como é que traz para a pauta curso de inteligência emocional, de escuta ativa e outras coisas que facilitam, são ferramentas que a gente entrega para esse colaborador para ele aprender que é preciso ouvir, é preciso colaborar. Acho que como é que faz para isso dar certo nesse ambiente extremamente competitivo e volátil mesmo? Eu acho que são muitas alavancas. Mais uma vez, também acho que não tem uma resposta única, né? Eu acho que passa, sim, por cursos, por treinamento, com certeza. Mas eu costumo dizer que se eu tivesse uma bala só para apostar, eu aposto na liderança. Uhum. Para mim, porque é menos sobre o RH, mas é sobre muito mais como eu convivo com o meu time, com os meus pares e com o meu líder. Isso faz toda a diferença para você ter um ambiente seguro, de mais ideias, de mais inovação, um ambiente mais colaborativo. É ali. Então, se eu tivesse que escolher uma bala, eu apostaria na liderança. Sobre encontrar os espaços, eu acho que esse é um desafio do mundo corporativo, é a ambiguidade. Não é só da Mari como pessoa, da Mari ou da Lê aqui, né, que a gente deve lidar com isso, vocês também, 24 horas. Mas é também de, como uma área de pessoas, a gente conseguir equilibrar esses pratinhos. Provavelmente a gente vai fazer alguns treinamentos de IA, mas eu posso usar a ferramenta de IA para um processo de autoconhecimento. E aí, como que a gente amarra e conecta as coisas para conseguir falar sempre desses pilares? Eu costumo dizer que eu acho que algo que eu faço bem é mobilizar muitos times e construir ponte entre pessoas, negócio e estratégia. Isso acho que é uma coisa que fazer essa ligação sistêmica e essa conexão de tudo que acontece embaixo está conectado a esses 3 pilares, a gente tenta diariamente. E eu acho que no pilar pessoas, não dá para... Não sei se essa palavra nem existe, mas maquinizar as pessoas. Não sei se essa palavra existe, mas transformá-las em máquinas e ser só técnico. O técnico não é suficiente. Não. A gente vai precisar encontrar isso. Se pessoas são importantes, se a gente acredita na colaboração, não se chega nisso só com técnicas e métodos. Precisa sim falar de autoconhecimento, precisa sim falar de inteligência emocional. O maior desafio é equilibrar. Às vezes eu vejo RHs querendo colocar 80% da pauta aqui. E talvez não é o que a empresa quer. Mas se a gente colocar 20 e depois der outros espaços fora da instituição para autoconhecimento, incentiva... É um processo contínuo. E não é só a empresa que dá, são as pessoas que buscam. Então, quando você abre a porta, põe a semente, cria aquela vontade... eu acredito muito nesse movimento de massa. A coisa vai mudando pelo movimento do todo, do autoconhecimento, do aprendizado contínuo. A gente precisa criar um pouco dessas culturas. E cultura vai passar por treinamento, vai passar por liderança, mas vai passar por ritos, vai passar por processo, vai passar por revisar incentivo, revisar modelo de avaliação, vai passar por tudo isso. Então, é um leque de alavancas que a gente precisa mobilizar para falar que nós vamos chegar nesse cenário. Mas é um começo, né? A gente pode começar com uma. Tem que ser de várias partes, né? Foi muito do que você estava falando. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas também querem terceirizar tudo pro RH. Exatamente. E, assim, gente, o RH não é o gestor da área também. Eu acho que a gente precisa separar os papéis, né? Então, qual é o papel do RH? Qual é o papel do gestor? E eu acho que é isso, todo mundo trabalhando junto. Então, o RH dá as ferramentas e o gestor ajuda até implantar isso ali no dia a dia. Porque eu vejo muito, e até me corrija se eu estiver errado, que às vezes quando a gente vai fazer um treinamento ou vai falar sobre inteligência emocional, o autoconhecimento, enfim, todo mundo já fica assim, ai, mas sério que eu vou ter que parar 1 hora para falar sobre isso? E as pessoas já não vão com vontade. E quando chegar lá, elas podem até mudar a visão. Falar, putz, foi super legal, né? Mas o primeiro momento ali é tipo, nossa, vou parar.
Será que o gestor também contextualizou? Teve essa amarra? Será que na hora que ele saiu do treinamento, eles começaram a praticar isso verdadeiramente? Começaram a falar mais sobre o assunto? Então, acho que falta essas costuras. Eu acho que às vezes a gente fala, mas de forma muito apartada, assim, né? Eu concordo. Vou te dar um exemplo, né? Você está falando, eu tô aqui pensando, né? Aconteceu faz um mês. A gente acabou de oferecer um self-assessment, vamos chamar assim, para um público. A gente teve, eu não sei se 100% de presença, mas se não foi 100, foi 93, tá? Por que será que todo mundo foi? Porque o discurso foi para eles, foi. E foi verdadeiro, tá? Não foi discurso storytelling, não. Foi assim, vem fazer o seu self-assessment, que é a mesma metodologia que teu gestor está te avaliando. Você quer conhecer como você está sendo visto? Vem cá. É a tua chance de saber. Porque o teu gestor está te avaliando lá na calibração, lá numa sala fechada. Vem cá que te ajuda a começar a ter conversas com ele. Adesão só de executivos. Porque foi para um público muito executivo. Então, é o que você falou. Como que a gente costura melhor também e coloca de uma forma para gerar interesse? Interessante, exatamente. Interessante. Não é sobre a comunicação. ótica do que a gente gosta. Exatamente. É sobre a ótica do que que vai o ter valor para público... você. Do que Exatamente. vai ter valor para o outro. Do que o meu cliente, que no caso é o público Exatamente. interno ali, Exatamente. vai ter valor para ele. Mas Exatamente. acho que falou tudo, assim, gerar valor. A partir do momento que gera valor e a pessoa enxerga e fala, isso aqui vai ser bom pra mim, Exatamente. ela vai olhar vai ter um olhar diferente, né? Senão vai ser mais um treinamento, mais uma pauta, vai ser mais um. Ô, Mari, me fala uma coisa. Que tipo de impacto você espera, imagina, que o teu capítulo vai trazer para os leitores? Eu gostaria que os leitores enxergassem que as emoções estão batendo na porta e começar a falar delas no mundo, por mais que a gente ainda está incipiente, talvez, mas começar a falar dela no mundo corporativo não é fragilidade, é fortaleza. E que os novos modelos de trabalho estão aí, esse é a gente está falando da colaboração, podemos descobrir outros, mas que se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, com tudo que está mudando, eu não sei se a gente chega nos bons estados. Então, que as pessoas enxergassem o valor da colaboração, da diversidade cognitiva, para ter uma ampliação de olhares, uma ampliação de visão, uma solução mais criativa e entendessem que trabalhar dessa forma pode gerar frutos, eu vou usar a tua palavra, exponencial. Porque eu não acho que quando a gente trabalha em time, 1 mais 1 dá 2. Exato, também não acho. Eu não acho. E é isso que as pessoas precisam. Eu queria que saísse essa sementinha. Mesmo que se eu acabe de ler, é só um capítulo e falo, poxa, não sei como fazer, não tem problema, tem milhões de conteúdos disponíveis. Mas entenda que isso é importante, porque hoje... E assim, eu não sempre fui assim não, tá, gente? Também tenho 20 anos de carreira e fui mudando. A gente vai se adaptando e vai evoluindo. E vai evoluindo e aprendendo. Graças a Deus que a gente vai aprendendo. Até porque o mundo corporativo não era assim, né? Não era diferente, assim. Era outra visão, enfim. Era outro mundo. Completamente. É isso. O que eu quero que as pessoas saiam com essa sementinha e falar, se esse é o caminho, como que eu começo a implantar isso? Gente, sem perder competitividade, não tá falando para as empresas não terem resultado. Resultado é fundamental. É a base. É a base. Isso. Vão viver disso, não é isso. Mas é como fazer isso de um jeito talvez mais leve, mais fácil, mais produtivo. Eu acho que eu queria construir essas 2 sementes, assim. Deu mais um episódio, então? Ai, gente, passamos o tempo. Olha como passou rápido. Não passou muito rápido? Passou muito rápido, Eu achei que passou meninas. muito rápido. Passou muito rápido, Mas, assim. Mari, faz as suas considerações finais, assim. O que você quer deixar de recado lá para o nosso público que está nos ouvindo Eu acho aqui? que eu deixaria só uma mensagem, assim, que talvez seja a essência que resume meu capítulo, que é, na era da complexidade e da inteligência artificial, a inteligência emocional é o que vai tornar a gente humano e relevante, estrategicamente relevante. É Eu isso. acho que é isso. Eu Vai ser o concordo. nosso diferencial, né? Vai ser. Arrasou. Muito bem. É. Querida, Mari, mais muito uma. obrigada. Obrigada, querida. Lê, Mari. Muito Mari, obrigada. Foi demais. Obrigada, viu? Gente, semana que vem a gente está aqui com mais um podcast da nossa série O Poder da Inteligência Emocional. A gente É se vê. isso. Valeu. Beijo. Tchau. Obrigada, gente.